o nosso trabalho é referente ao artigo 107 do Código Penal, inciso 2, no caso, pela graça. Eu vou começar citando Guilherme de Souza Nucci, no qual diz: graça é a clemência destinada a uma pessoa determinada, não dizendo respeito a fatos criminosos. Ou seja, a graça é o perdão da pena de um condenado, que se destina a um ou mais condenados desde que devidamente individualizados. O motivo pode ter incidências diversas, como um ato humanitário. Nesse mesmo sentido, a gente vai citar a professora Maria Helena Diniz, no qual também cita que a graça é o perdão concedido pelo presidente da República, favorecendo um condenado por crime comum ou por contravenção, extinguindo-se-lhe ou diminuindo-lhe a pena imposta. Ter-se-á perdão se a graça for individual e o indulto coletivo. Ou seja, o pedido não obedece às fórmulas determinadas, não sendo necessário que o interessado invoque razões de direito, né? Pode introduzir-se em uma mera súplica, né, ou um apelo aos sentimentos de humanidade do presidente da República. A graça afeta a pretensão executória, ou seja, ela é uma das causas de extinção da punibilidade que recai sobre a pretensão executória, pois ela apaga unicamente, né, o efeito principal da condenação, ou seja, a pena. Substituindo-se os efeitos secundários da sentença condenatória, gera a reincidência e pode ser usado como título executivo judicial no campo civil, salvo em relação a políticos criminais e a anistia. A graça é uma das modalidades de indulgência soberana emanada de órgãos estranhos ao Poder Judiciário que dispensam, em determinadas hipóteses, a total ou parcial incidência da lei penal, concretizando a renúncia do Estado ao direito de punir. Embora advenha de órgãos alheios ao Poder Judiciário, a graça somente acarreta na extinção da punibilidade de seu destinatário após acolhimento por decisão judicial. Ou seja, ela só extingue a punibilidade, né? Tem lugar em crime de ação penal pública, incondicionada e condicionada, e de ação penal privada. Pois bem, crimes hediondos e os delitos a estes equiparados são incompatíveis com a graça, em face do artigo 5º da Constituição Federal, no qual cita: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia à pátria, da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executadores e os que, podendo evitá-los, os omitirem. Essa regra foi regulamentada pelos artigos 2º, inciso 1º, da Lei 8.072 de 1990, que é uma lei sobre crimes hediondos, e pelo artigo 1º, parágrafo 6º, da Lei 9.455 de 1997, e pelo artigo 44, caput, da Lei 11.343 de 2006, referente a tráfico de drogas. A graça, ela tem por objetivo crimes comuns, com sentenças condenatórias já transitadas em julgado, visando o benefício de pessoa determinada por meio de extinção ou então comutação da pena imposta. É também denominada, inclusive pela Lei de Execução Penal, de indulto individual. Em regra, depende da aprovação de parte interessada. Ou seja, o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de autoridades administrativas, segundo a Lei de Execução Penal, no artigo 188.
A petição acompanha dos documentos que a instruem será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração no parecer e posteriormente vai ser encaminhado ao Ministério da Justiça, também segundo a Lei de Execução Penal número 189. Então, a graça é o ato privativo e discricionário do Presidente da República, segundo a Constituição Federal, artigo 84. Inciso 12. Desde que respeitadas as vedações impostas pelo sistema constitucional e passível da delegação dos ministros de Estado ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, também segundo a Constituição Federal, artigo 84 do parágrafo único. A graça alcança também apenas o cumprimento da pena. A forma realçada, né, pelo decreto presidencial, restando íntegros os efeitos penais secundários e também os efeitos de natureza civil. Classifica-se como pena quando importa em extinção da pena imposta ao condenado ou parcial, quando acarreta em diminuição ou comutação da pena. Pois bem, de acordo com a súmula 6ª do Conselho Penitenciário, eu vou ler ela agora, a graça plena ou parcial é medida de caráter excepcional destinada a premiar altos méritos extraordinários praticados pelo sentenciado no cumprimento de sua reprimida ou ainda atender condições pessoais da natureza especial, bem como a corrigir equívocos na aplicação da pena ou de eventuais erros judiciários. Assim, inexistindo na condenação imposta ao reeducando qualquer erro ao ser reparado ou excesso na dosimetria da pena, e não revelando a conduta do mesmo nada de excepcional a ser premiado, é inviável a concessão do benefício da graça. A graça, ela normalmente não poderá ser recusada, tá? Salvo quando proposta comutação da pena, conforme o CPC, artigo 739, ou submetida à condição para sua concessão. E, uma vez concedida a graça ou indulto individual, é anexado aos autos cópias do decreto. O juiz declarará extinta a punibilidade ou ajustará a execução aos termos do decreto, em caso de comutação da pena, segundo a Lei de Execução Penal, artigo 192. Bom, esse foi o nosso trabalho. Agradeço desde já a atenção de todos e posteriormente ficará as referências a qual tiramos informações para o mesmo.